Caro irmão, Shalom! Meu nome é Juan, sou consagrado da comunidade de vida, da comunidade católica Shalom. Eu tenho 29 anos, eu sou natural de Santiago do Chile. Eu estou em missão aqui no Brasil já há alguns anos. Atualmente eu moro na Diaconia Geral, que fica em Aquiraz, no Ceará. Em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas a você ao nosso curso online sobre as virtudes. A propósito desse curso é fazer um caminho breve e simples, onde a gente vai poder apresentar apenas alguns conceitos básicos, introdutórios, a respeito da visão católica da vivência das virtudes. Para muitos, a virtude parece ser uma coisa muito abstrata, muito difícil até de viver. Associam a vivência da virtude a coisas muito elevadas, as pessoas que estão mais avançadas no caminho de perfeição, mas na verdade a virtude, em primeiro lugar, não está distante de nós. Em segundo lugar, nada tem de abstrato. Todos nós podemos vivê-la no concreto dos atos do nosso dia a dia. O nosso curso terá 4 aulas, a primeira apenas de modo introdutório, que é aquela que você está assistindo nesse momento. As 2 aulas seguintes serão cada uma dedicada a 2 virtudes cardeais. Uma, a prudência e a justiça, outra, a fortalecer a temperança, e finalizaremos com uma aula sobre as virtudes teologais. Bom, o subsídio que nós utilizaremos para esse curso será o livro Virtudes, Caminho de Imitação de Cristo, que eu tive a graça de escrever e que foi publicado agora no mês de fevereiro. Foi lançado no Renascer, no evento do Renascer no Brasil todo. E ele tem como base, como fonte principal, o pensamento de Santo Tomás de Aquino, que figura importantíssima e fundamental para a reflexão católica a respeito do tema das virtudes. Além de Tomás de Aquino, nós consultamos 2 autores predominantemente, que são o frade dominicano Reginaldo Garrigou-Lagrange, que é um dos teólogos mais importantes do século passado. Pode ser que muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre ele, principalmente do seu trabalho As 3 Idades da Vida Interior, que é realmente um compêndio fantástico. Nós recentemente temos falado muito sobre ele, mas porque realmente o conteúdo dele é fantástico. Ele é realmente um tratado sobre a vida interior muito completo, e nele fala muito sobre a virtude, porque ele diz que é impossível separar a vivência da santidade, o progresso espiritual, a vida interior da vivência da virtude. Um deles é Garrigou-Lagrange, e outro autor que nós consultamos bastante é o filósofo alemão Joseph Pieper. É um filósofo contemporâneo, ele é católico, que deu dentro da sua reflexão, deu um amplo espaço à reflexão do tema das virtudes. Nós baseamos principalmente no seu livro Virtudes Fundamentais. É interessante porque tanto Garrigou-Lagrange quanto Joseph Pieper, os dois são tomistas, os dois estudam o pensamento de Tomás e constantemente se referem ao pensamento dele, aos escritos dele na Suma Teológica, o que nos leva também a compreender que finalmente todo pensamento, ou a maior parte do pensamento que nós vamos trazer aqui, é de Santo Tomás de Aquino. Bom, e essa é a nossa primeira aula. Nós vamos separar em 4 partes. No primeiro momento, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a reflexão da virtude de modo geral. Nós vamos perceber que a reflexão sobre a virtude não pertence exclusivamente ao cristianismo. De fato, antes do nascimento de Cristo, já se procurava a virtude, já se compreendia mais ou menos, de alguma forma, o que era a virtude. Então, nós vamos tentar conhecer um pouquinho a respeito disso. E no segundo momento, nós vamos conhecer o que é a virtude cristã propriamente dita e qual a sua importância. No terceiro momento, nós vamos conhecer alguns conceitos básicos, como hábito, o ato virtuoso, o que é o ato em si, a realização de um ato concreto nessa reflexão sobre a virtude, qual é o seu lugar, a graça divina. E no quarto momento, para finalizar, nós vamos identificar os diferentes tipos de virtude segundo Santo Tomás de Aquino. Bom, como mencionamos anteriormente, a reflexão sobre a virtude não pertence exclusivamente ao cristianismo. De fato, ela precede o nascimento de Cristo muitos séculos. As primeiras reflexões, os primeiros debates a respeito do que é a virtude. O termo virtude vem do latim virtus, que significa virilidade. A compreensão do significado original desse termo gira ao redor de que a varonilidade sugere a ideia de força como base de excelentes qualidades. Um primeiro vestígio
de uma origem a respeito da reflexão da virtude, nós a encontramos na literatura homérica. São os escritos de Homero na Grécia Antiga. Nós conhecemos muito bem essas obras literárias, a Odisseia e a Ilíada, onde surge um termo que se chama arete. E aí não estamos no tempo da filosofia. O primeiro filósofo, Tales de Mileto, ele ainda vai demorar pelo menos uns 4 séculos depois do surgimento dos escritos homéricos a escrever, a se manifestar, enfim, de aparecer na história, e ainda muito antes dos grandes filósofos que Sócrates, Platão e Aristóteles, que eles se debruçam também na questão da virtude, porque nós sabemos que os pré-socráticos eles se voltavam mais para a natureza, já os socráticos eles se voltam, os grandes filósofos, os 3 grandes filósofos se voltam à reflexão do homem. Antes do nascimento da filosofia, nós temos Homero com seus escritos, e neles aparece um termo interessante que é o arete, que é o que muitas vezes, quando vai se refletir sobre a virtude, é o mais próximo a respeito, é o mais próximo em relação ao que hoje nós conhecemos como virtude. No entanto, nesse tempo não necessariamente está vinculado à questão moral, mas diz respeito à realização do ser. Então, por exemplo, uma faca. Para que serve uma faca? Uma faca serve para cortar. Então, uma boa faca é aquela que corta bem, e não necessariamente aquela que é usada para fazer o bem. Não faz diferença na questão do arete, estou falando de uma compreensão arcaica do termo. Não importa se ela é usada para cortar uma fruta ou se é usada para ferir alguém. Se ela corta bem, então ela já cumpre a sua excelência, a sua excelência de virtude, sua perfeição. Nós temos também isso na escolha de Aquiles, por exemplo, que é uma das histórias de Homero. Ele é colocado numa situação onde ele precisa escolher entre ir para a guerra de Troia, e ele sabia que na guerra de Troia ele iria morrer, mas se ele morresse lá ia ter glória e ia ser lembrado para sempre. Já se ele não fosse para a guerra de Troia, ele ia ter uma vida tranquila e muito longa, mas não ia ter glória. E ele escolhe ir à guerra, morrer na guerra, porque para os gregos a glória, a honra de morrer na batalha era a realização do seu ser, como gregos, enquanto guerreiros. Estou falando do tempo de Homero, certo? Então, o arete de Aquiles, é delineado por essa escolha de Aquiles, é apenas um exemplo. Mais na frente, quando nós chegamos nos filósofos socráticos, nós já temos alguns termos mais similares ao que nós conhecemos hoje, já mais voltado para a vivência da vida virtuosa, e diz respeito ao bem comum, que diz respeito ao bem moral, de fazer o certo, de fazer as coisas certas. Já no tempo de Platão, já se começa a delinear os termos, por exemplo, de justiça, de prudência, de moderação. Já conhecido, por exemplo, que os excessos na vida de um homem não fazem bem. E já finalmente a peça mais importante da antiguidade, desse tempo dos gregos antigos, a respeito dessa questão moral, é a ética a Nicômaco. Nós sabemos também que os termos ética e moral são termos que geralmente se confundem um pouco, que inclusive tem muitos autores que defendem que não há diferença, apenas uma questão de conotação. Mas enfim, esse não é o nosso tema. Mas é importante porque a partir desse livro onde já vai se delineando, por exemplo, as virtudes fundamentais, que são as que hoje nós conhecemos como virtudes cardeais. Depois do nascimento de Cristo, onde o cristianismo ele predomina e se junta, graças aos padres da igreja, principalmente a Orígenes naquele tempo, ele descobre, ele sugere que na filosofia grega antiga já tinha luzes de Cristo, já era a luz de Cristo que brilhava, poucos gregos antigos já tocavam na verdade, apenas tinha que dar uma ressignificação, apenas tinha que se fazer uma descoberta de que na verdade o que eles falavam já era de Cristo. Por exemplo, ele explica no Sumo Bem aristotélico, qual é o Sumo Bem? Deus, o motor imóvel, o próprio Platão, que sugere, enfim, coisas que nós podemos identificar como que eles fizeram a associação com a luz de Cristo que já brilhava neles. E o termo virtude foi um deles. Então eles foram associando a virtude, a perfeição do ser, mas já voltado à questão do bem moral, ao Cristo. E que é a linha que depois vão seguir os outros
padres da igreja, quando vão falar sobre a virtude, sobre a sua importância para a vivência da santidade, e que depois, finalmente, na Idade Média, nós vamos ter o grande tratado de Tomás de Aquino, a Suma Teológica, onde ele vai, através do método escolástico, mergulhar e refletir sobre essa questão da virtude. O método escolástico a escolástica é uma das escolas de teologia da Idade Média. Geralmente se distingue em duas, né? A escolástica e a monástica. A escolástica se distingue pelo encontro, na verdade, a partir da razão e da reflexão apurada. Então, o que eles fazem? Eles fazem um método de perguntas e respostas. Eles perguntam e eles se respondem. Se vocês vão ler a Suma Teológica, ele todo nesse formato. Era comum que os escolásticos escrevessem sumas teológicas, né? Não existe apenas Suma Teológica de Tomás, mas se diz que cada escolástico devia colocar nesses seus escritos todo o seu conhecimento a respeito de Deus. Então aí nós teríamos várias sumas teológicas, claro, de Tomás sobressai pela sua particularidade, pela sua riqueza. E ele reflete muito sobre a questão das virtudes. Mas na frente nós vamos ter várias percepções, principalmente na filosofia moderna, que nós sabemos que na Idade Moderna ela se caracteriza por essa revolução científica e também essa revolução filosófica, essa emancipação da igreja, esse passo do teocentrismo para o antropocentrismo. Já não é Deus mais o centro, não é mais a explicação de tudo, mas agora o homem, o centro, tudo deve ser virtude do homem, e ele é a referência de tudo, e aí brotam algumas deformações a respeito da verdade, porque até mesmo a verdade absoluta é questionada. Nós vemos que o relativismo, ele já na Grécia Antiga já tinha os primeiros indícios, né, com Protágoras, que diz que o homem é a medida de todas as coisas, mas na Idade Moderna, onde esse relativismo ele toma força novamente e se dá uma absolutização, isso é Joseph Ratzinger que diz, a absolutização da razão, do pensamento, do método científico, aquilo que pode ser explicado com a razão puramente, né? E nesse movimento surgem também outras sugestões a respeito do que é a virtude, outras propostas. Então nós temos diversas definições de virtude. Há tantas definições de virtude quanto definições de bem e de mal. E nós sabemos que nem para todo mundo o bem e o mal são compreendidos da mesma forma. Isso porque nós, se perdendo a percepção de uma verdade absoluta, que nós sabemos que é Deus, então se abre que cada homem possa determinar, entre aspas, para si o que é bom e o que é mal. Da mesma forma a virtude, porque a virtude, se é uma disposição ao bem, se é uma tendência ao bem, se é a realização do bem, então a virtude também vai variar segundo o que cada um pensa o que é o bem e o que é o mal. Tá? Nós temos um pouco a respeito dessa reflexão da virtude, que, como nós vemos, não pertence exclusivamente ao cristianismo, não se limita exclusivamente ao cristianismo. Mas qual então é a virtude cristã? E aí nós já entramos no nosso segundo ponto. Qual é o diferencial da virtude cristã? O mesmo do cristianismo, a pessoa de Cristo. Jesus Cristo, ele é o grande diferencial do cristianismo. Se nós formos analisar as grandes religiões monoteístas, a grande diferença é Cristo. Ele é o grande diferencial. E da mesma forma a respeito da virtude. A virtude cristã, ela compreende Cristo como um modelo perfeito de virtude. Ele é o virtuoso, ele é o prudente, ele é o paciente, ele é o justo, ele é o temperante, ele é aquele que está disposto, aquele que é sempre disponível, ele é enfim, nós poderíamos elencar todas as virtudes aqui. Ele é o casto, ele é o viril, todas as virtudes estão contidas em Cristo de forma perfeita, pois a própria Sagrada Escritura atesta a perfeição de Cristo. Isso é fundamental para nós compreendermos a nossa fé, uma vez que Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. No livro Virtudes e Imitação de Cristo, nós dedicamos todo um capítulo a respeito da virtude de Cristo, né? O Cristo virtuoso, de identificarmos o Cristo virtuoso e de como as virtudes de Cristo estão presentes na sua máxima expressão na Sagrada Escritura. Então convido também a você adquirir o seu livro e poder também mergulhar nisso aí, porque nós vamos ter como, por motivo de extensão, aprofundar isso aqui. Mas Cristo é o virtuoso. Então quando Cristo
cristão vive a virtude, não faz simplesmente para atingir a realização do seu ser, não faz simplesmente para ser bom, mas ele faz para imitar Cristo, que é a finalidade do ser cristão. O que é ser cristão? É imitar Cristo. O próprio nome cristão surge da imitação do Mestre, a imitação do Cristo. Então, quando o cristão ele vive a virtude, ele está imitando o Cristo. E é para isso que ele vive a virtude. Então, nós podemos nos perguntar, então a virtude é algo opcional? É opcional viver a virtude? Porque se Cristo é o virtuoso, eu posso não ser como Cristo e viver o meu caminho de santidade? Eu posso não ser como Cristo e ser cristão? Me dizer cristão se eu não tendo a imitação de Cristo, se eu não busco a imitação de Cristo, se eu não busco ser como Cristo, como é o Cristo virtuoso? Então a resposta é não. A virtude faz parte, a busca da virtude, a luta pela virtude, o crescimento na virtude, faz parte constitutiva do chamado a ser cristão e do chamado à santidade. Bom, um terceiro ponto importante aqui na nossa aula, na nossa primeira aula sobre as virtudes, são alguns conceitos básicos a respeito do que é a virtude. Eu vou querer começar essa parte citando a definição do Catecismo da Igreja Católica a respeito da virtude. O Catecismo ensina: a virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Permite à pessoa não somente praticar atos bons, mas dar o melhor de si mesma. A pessoa virtuosa tende para o bem, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. Procura o bem e opta por eles em atos concretos. Então, como nós podemos ver, tem pessoas que perguntam, bom, então o que é a virtude? A virtude é uma disposição. É uma disposição, quer dizer que se eu estou disposto a fazer o bem através de atos concretos, então vai ser mais fácil, entre aspas, né? Fácil no sentido que meu corpo já vai estar predisposto, já vai tender para aquilo, ele já vai apontar aquilo, já vai estar pronto para realizar aquilo de forma habitual e firme e sempre voltado para o bem. Qual o bem? O bem moral. Certo? A forma de nós distinguirmos o que é o bem e o que é o mal é sempre a lei moral, a lei natural do homem, a lei revelada do homem, que infelizmente nós não teríamos como aprofundar aqui, mas é importante nós compreendermos o que é certo e o que é errado para a gente poder compreender o que é a virtude, senão a gente distorce tudo. Como nós falamos alguns minutos atrás, as pessoas que não têm o bem moral e o Cristo, que eu sou o bem, como padrão, como parâmetro a respeito do bem moral, então fica um pouquinho difícil compreender o que é a virtude. Se nós tivermos claros o que é a virtude, o que é o bem moral, então o bem a ser realizado, então é fácil nós compreendermos o que é uma disposição a realizar esse bem, o ser do homem já disposto à realização disso. Nesse sentido entra a importância do hábito. O que é o hábito? O hábito é, nós poderíamos dizer, entre aspas, de uma forma bem redutiva, o costume de realizar certas coisas com uma certa frequência. O hábito é aquilo que se cria pela repetição e pela frequência dos atos, né? O termo hábito, e disso também nós vamos falar no livro Virtudes, Caminho de Imitação de Cristo, nós vamos pesquisar, a pesquisa vai nos levar a refletir sobre a origem latina do termo hábitos, né? Porque é um termo latino que, apesar de que nós podemos compreender justamente como repetição, comportamento, aprendizado, ele está mais relacionado a habitar. É como se, através do hábito, através da repetição dos atos, com a frequência, com o aprendizado, sim, não está distante disso, mas o hábito é como que essa coisa boa, essa tendência positiva, essa tendência ao bem, viesse a habitar em nós. Ele fizesse em nós a sua morada, e ele permanecesse dentro de nós. O hábito é uma coisa que dispõe a outra coisa, que é o ato. Nós precisamos diferenciar as duas coisas. Santo Tomás de Aquino vai dizer que o hábito ele é maior do que o ato, né? Porque o hábito representa uma disposição que prevalece, que precede, que prevalece após o ato. Então o hábito ele é maior, mas o ato ele é mais importante, porque não é pelo hábito que a pessoa recebe a sua retribuição, seja boa, seja ruim. Eu posso ter um hábito muito bom de fazer coisas, mas são os atos bons que nos dão mérito.
Eu posso ter um hábito a fazer coisas muito ruins, mas se esse hábito não chegar a se concretizar no ato mal, então eu estou livre da culpa do pecado. Então é importante compreender a diferença das duas. O hábito é importantíssimo em relação ao ato, porque o hábito é aquele que vai predispor ao ato, mas o ato é a realização do hábito. Então, a virtude ela está muito relacionada ao hábito, porque não adianta eu fazer apenas um ato bom, uma vez isolada, e não ter o hábito, e dessa forma não se pode dizer que uma pessoa é virtuosa. Por exemplo, se eu tenho o hábito se eu não tenho o hábito, eu não costumo lavar a minha louça, sempre que depois que eu como, faço uma refeição, é a minha mãe que lava, ou é outra pessoa que lava. Então não se poderia dizer que eu tenho o hábito de lavar minha louça se uma vez que a minha mãe não estiver eu for lavar. Isso não é um hábito, isso é uma necessidade, uma reação. É um ato bom, com certeza, mas não um hábito. Então não se pode dizer que essa pessoa tem essa virtude. Porque no caso nós poderíamos dizer que se eu sujar minha louça, é justo que eu a lave. Então seria mais ou menos a virtude da justiça. Já se for lava de outro, já seria da caridade. Não se pode dizer apenas por um ato bom que a pessoa é virtuosa. É necessário que exista o hábito. E da mesma forma não pode se dizer que a pessoa apenas por ter o hábito, mas não realizar os atos, então ela seja virtuosa. A virtude, o Moisés vai nos lembrar sobre isso. No livro nós tomamos uma citação, nós citamos o Moisés na revista Escuta, numa pregação onde ele fala sobre a virtude. Ele vai dizer: não adianta apenas ter boa disposição, não adianta apenas querer fazer coisas boas, porque, como diz o catecismo, eu exercito o catecismo, o virtuoso realiza essa disposição em atos concretos. Ele discerne, ele escolhe e ele faz em atos concretos. Então é muito importante fazer essa distinção entre o hábito, a importância do hábito para a realização do ato, e o ato concreto como a realização do hábito. É importante porque o hábito ele vai nos dispor. Se eu todo dia lavar a minha louça, vou usar o mesmo exemplo da louça, certo? Se eu todo dia lavar a minha louça, então não vai ser algo difícil de se fazer. Vai ser algo natural de ser feito. Talvez o primeiro dia vai ser difícil, vai significar um grande sacrifício. Posso até querer protelar porque eu não gosto de fazer, mas eventualmente vou fazer. Já no dia seguinte, eu já vou lembrar do dia anterior e eu vou fazer. Já no terceiro dia vai ser algo natural. E depois, todas as vezes que eu for comer, eu já vou saber que se a louça que eu for sujar, eu vou precisar lavar. Então, essa é a importância do hábito, porque ele vai predispor o ato, vai criar essa disposição, que é aquilo que nós conhecemos como virtude. Bom, Juan, e como é que nós tendemos ao bem? Porque você está falando de uma forma muito simples. Parece ser muito tranquilo, assim, a vivência da virtude. Se apenas fazer coisas boas e repeti-la até que a gente se acostuma. Mas não é só isso. Para o homem, como nós temos a marca do pecado original, e nós temos uma tendência concupiscente, que é uma tendência ao pecado, uma tendência ao mal, que desordena interiormente a nossa escala de bens, né? A nossa escala de valores, a percepção do bem moral, enfim. É difícil o homem se manter no caminho do bem apenas com as suas forças. Isso é o catecismo que vai dizer. Então Deus nos dá o seu socorro, que é gratuito, que é o que nós conhecemos como graça divina. A graça divina é aquela que vai nos capacitar à realização, primeiro, a percepção do bem, e segundo, a realização deste bem. Ela faz de várias formas. Nós temos o que nós conhecemos como graça habitual, que é a graça santificante que nós recebemos no nosso batismo, e também temos a graça atual, que é a graça que nos é dada na medida da necessidade, segundo as circunstâncias e segundo nós o pedimos também, principalmente nos dada pelos sacramentos. E aí, a graça, nessa questão da virtude, é a graça aquela que vai agir na nossa dimensão natural da alma, na nossa inteligência, na nossa vontade. A graça vai como que agir, ela não vai anular. Não quer dizer que a graça vai nos fazer realizar o bem sem a nossa colaboração. Não, mas ela vai iluminar e vai fortalecer para que nós possamos identificar o bem e fazê-lo. É a graça divina que realiza em nós, que opera em nós as virtudes infusas. Quais são as virtudes infusas? As virtudes teologais. Nós sabemos que só o Espírito Santo, só Deus pode realizar no homem a fé, a esperança e a caridade. Ela não pode ser adquirida pela repetição dos nossos atos. E também as virtudes morais infusas,
que nós não vamos ter aqui por questões de tempo, como mergulhar, mas novamente no livro nós dedicamos toda uma reflexão dentro do capítulo geral das virtudes, a diferenciação entre a virtude adquirida e a virtude infusa. A adquirida é aquela que o homem pode adquirir pela repetição dos seus atos e pela sua força, mas a infusa é aquela que o Espírito Santo vai gerar no homem, que é aquela que faz o homem entender para as coisas do alto. Se o homem por si só não pode entender para as coisas do alto, ele pode entender até para as coisas que a sua inteligência diz que são boas, mas poder perceber e poder desejar e trabalhar para adquirir as coisas do alto, a bem-aventurança eterna, a vontade de Deus, somente a graça de Deus. E Deus opera em nós, por isso, as virtudes infusas. Ok? Ficou claro esses três conceitos fundamentais para compreender o que é a virtude, o hábito, o ato e a graça divina? A respeito da graça divina, para ser bem enfático aqui, é importante saber que não é a graça que vai escolher por nós. Ela apenas vai nos capacitar, vai nos iluminar, nos orientar para nós poder realizar com a nossa liberdade os atos. Porque às vezes a gente pode pretender que a graça escolha por nós, e se a gente não é virtuoso, é culpa de Deus. Não é não, viu? A graça divina, ela apenas vai agir na nossa natureza, ela vai elevar a nossa natureza, mas ele não anula. Você não deixa de escolher livremente os seus atos, você não deixa livremente de ter que se esforçar e assim poder desenvolver essas virtudes com a ajuda da graça de Deus, mas também com o seu esforço, tá bom? Quarto ponto da nossa aula, os tipos de virtude. No ensino de Santo Tomás de Aquino se verificam cinco tipos de virtude, certo? A primeira, que é conhecida por nós, são as virtudes teologais. Nós sabemos que o primeiro a falar sobre essas virtudes é São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, onde ele vai falar: permaneça em fé, esperança, caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. São as três virtudes teologais. E nós sabemos que são aquelas que só Deus pode realizar em nós. Santo Tomás de Aquino vai dizer: chamam-se virtudes teologais as virtudes pelas quais nos ordenamos para Deus, princípio e fim último de todas as coisas. Então, o objeto dessas virtudes é o próprio Deus. Essas virtudes fazem entender o homem ao próprio Deus. O segundo tipo de virtude que nós encontramos no pensamento de Santo Tomás de Aquino são as virtudes intelectuais, que, como ele diz, são aquelas que aperfeiçoam a parte intelectiva e que tem como objeto a verdade, distinguindo-se das teologais, que tem como objeto o próprio Deus. Eu vou ler agora um trecho do livro Virtudes, Caminho de Imitação de Cristo, onde nós explicamos o que são as virtudes intelectuais. Pertencentes à dimensão natural da alma, em que residem as capacidades da inteligência e vontade, as virtudes intelectuais levam o homem a buscar uma maior compreensão da verdade, a fim de livremente, com todo o seu entendimento, poder aderir a ela. As virtudes intelectuais impulsionam e aperfeiçoam a razão humana, dispondo o cristão a viver virtuosamente. De fato, Santo Tomás declara que elas são necessárias para viver os outros tipos de virtude. Ele vai dizer, aqui nós citamos a Suma Teológica: nas coisas privadas de razão, diz Santo Tomás, é sem escolha, e por isso não requer necessariamente a razão. A inclinação da virtude moral, ao contrário, é com escolha. E por causa disso precisa, para sua própria perfeição, que a razão seja aperfeiçoada pela virtude intelectual. Certo? Ele vai dizer, na Suma Teológica, alguns tipos de virtudes intelectuais, como a prudência. Ele distingue 5, para ser mais específico. A prudência, a arte, a sabedoria, a ciência e o intelecto. Santo Tomás vai dizer que é importante aperfeiçoar a razão para poder escolher o bem, para poder compreender no meio de escolher o bem. Mas, no entanto, ele vai dizer mais tarde que as virtudes intelectuais são menos importantes do que as teologais e as morais. Porque, se bem as virtudes intelectuais elas aperfeiçoam a razão em vista da realização do bem, é nas virtudes morais que o bem é realizado. E a realização do bem é mais importante do que a compreensão do mesmo. E aí nós entramos no terceiro tipo de virtude, que são as virtudes morais. O Catecismo define as virtudes morais como atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade, que regulam nossos atos, ordenam as nossas paixões e guiam o nosso procedimento segundo a razão e a fé.
conferem facilidade, domínio e alegria para se levar uma vida moralmente boa. Homem virtuoso é aquele que livremente pratica o bem, certo? E aqui onde nós vamos ter os dois tipos que eu tinha mencionado antes, que, como eu disse, vocês podem aprofundar depois no livro, que são as virtudes morais adquiridas. São aquelas que têm como objeto o bem. Assim como as virtudes teologais têm como objeto Deus, e as virtudes intelectuais têm como objeto a verdade, as virtudes morais têm como objeto o bem, a realização do bem. E essas são as que têm o número mais amplo. Inclusive, é difícil dizer se tem um número específico de virtudes morais, porque todas aquelas que nos levam, todas as disposições que nos levam a escolher o bem, pode-se dizer de alguma forma que são virtudes morais. Aquelas que estão, aquelas que nos levam a escolher o bem, que muitas vezes estão ali nos iluminando para a realização do bem. Aqui, onde, por exemplo, nós encontramos a justiça, a temperança, a paciência, tantas outras virtudes que nos levam à realização do bem. Um quarto tipo de virtude são as virtudes cardeais. Que é interessante, porque as virtudes cardeais, e nós sabemos que são 4, elas pertencem aos outros grupos, né? A virtude da prudência, ela pertence às virtudes intelectuais, justiça, temperança e fortaleza pertencem às virtudes morais. Então, mais do que um tipo, propriamente dito, assim, falando de forma um pouquinho mais minuciosa, mais do que um tipo de virtude, pode-se dizer que uma classificação ou uma, como podemos dizer, uma distinção das virtudes como mais importante do que as outras, né? O catecismo vai dizer: há 4 virtudes que desempenham um papel fundamental, por isso se chamam cardeais. Todas as outras se agrupam em torno delas. E é sobre essas virtudes que nós vamos falar nas próximas aulas, então não vou me deter muito nelas. E o quinto tipo de virtude que nós encontramos na reflexão de São Tomás de Aquino são as virtudes sociais. No entanto, Tomás de Aquino não chamava assim essas virtudes. Esse termo de virtudes sociais foi cunhada essa denominação foi cunhada pela tradição posterior, pelo estudo do pensamento de Tomás. No entanto, o doutor Angélico, o Santo Tomás, ele dedica uma reflexão especial às virtudes sociais de forma separada das outras, né? São virtudes que estão anexadas, são vinculadas à virtude cardeal da justiça, porque diz respeito às relações com os outros. São aquelas que se aplicam no relacionamento uns com os outros. Então, por exemplo, nós temos o respeito, a gratidão, a obediência, e nós falamos tanto da obediência às autoridades eclesiais quanto às autoridades civis, a amizade, enfim, várias virtudes que diz respeito ao relacionamento uns com os outros. Então, muito obrigado. Essa foi a primeira aula do nosso curso sobre virtudes online, baseado no livro Virtudes, Caminho de Imitação de Cristo. Eu espero ter ajudado, mas como eu disse no início, é apenas uma introdução. Nós podemos aprofundar muito mais a respeito do tema das virtudes, e não apenas para compreender, mas para viver. As virtudes, como eu falava no início, não são nada de abstrato, não são um conceito apenas de estudo, mas é vida. É vida que se realiza nos nossos atos concretos, no nosso dia a dia. Grande abraço, Shalom.